Olá, amados, sejam bem-vindos. Continuando o nosso estudo sobre os nativos americanos, parte final. Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, é importante que você assista para assim concluir o raciocínio. Vice-reinado do Censo de Nova Granada, de 1789. Nas Américas, o maior número de escravos africanos foi embarcado para o Brasil. No entanto, no vice-reino espanhol de Nova Granada, a população negra livre em 1789 era de 420 mil, enquanto os escravos africanos somavam apenas 20 mil. Os negros livres também superavam os escravos no Brasil. Aí, pessoal, olha só. Então, aí a gente vê que a quantidade de negros livres era bem maior do que a quantidade dos escravos africanos, tá? Em Cuba, em contraste, os negros livres representavam apenas 15% em 1827 e em São Domingos era de apenas 5% em 1789. Cerca de 500.000 de escravos, a maioria deles nascidos na África, trabalhavam nas florescentes plantações de São Domingo, a ilha caribenha de Hispaniola, Haiti e República Dominicana. Nota: os espanhóis só puderam fazer um censo das pessoas em seus assentamentos e áreas circunvizinhas, né? Ali é onde eles dominavam, naquela área ali que eles dominavam, e nas proximidades. A população nativa real era naturalmente muito maior, então a população inativa total era muito maior, tá? A população nativa estimada somente na América do Sul, pré-Colombo, era de 44 milhões de nativos, tá? Claramente, como indica o Censo de Nova Granada, a história racial da América Latina é bem diferente do que o povo branco ensina. Então, os brancos, eles ensinam que nós negros estamos aqui, né, nas Américas, porque nós somos descendentes de escravos africanos que foram trazidos em navios negreiros. Eles em nenhum momento nos ensinaram, nos ensinam que aqui, quando eles chegaram, já tinha população nativa aqui negra, né? Os índios negros. Eles não nos ensinam isso. E isso tudo tem uma psicologia, né, uma programação aí psicológica para a gente realmente se sentir inferior, para a gente realmente se sentir aí, somos descendentes de escravos e nada mais que isso, né? É a ideia que eles gostam de afirmar sempre, sempre colocando aí o negro como inferior, como menos evoluído, como menos capaz, né? Até 235 anos atrás, os negros eram a maioria dos não brancos, que eram a maioria da população total. Eram 49% mais 6,2%, que aí dá 55,2%, tá? No entanto, hoje não dá nada perto disso, né? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com esses nativos negros? Provas de genocídio negro na Europa e nas Américas, evidências medievais indicam que há milhões de negros desaparecidos nas populações atuais da Europa e das Américas. Tupac Amaru, ou Tupamaru, Quechua Tupac Amaru, de 1545 a 1572, foi o último monarca indígena Sapa Inca, imperador Inca, do estado Inca no Peru. Ele foi executado pelo vice-rei Toledo. O último censo feito pelos próprios incas indicava que havia 12 milhões de habitantes no Peru Inca. 45 anos depois, sob o vice-rei Toledo, os números do censo eram de apenas 1.100.000 incas. Então vocês vejam aí, né, a diferença de 12 milhões para 1.100.000 incas. O que aconteceu com o restante da população? Aqui um estudo de 2005, publicado pela Academia Nacional de Ciências, Morfologia Craniana dos primeiros americanos de Lagoa Santa, Brasil. O Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, tá?
Então, os estudos morfológicos comparativos dos primeiros esqueletos humanos no Novo Mundo mostram que, enquanto os nativos americanos pré-históricos tardios, recentes e atuais, ou seja, né, esses índios que conhecemos hoje, esses índios de fenótipo mongol, tendem a exibir uma morfologia craniana semelhante à dos norte-asiáticos tardios e modernos. Aí eles têm aí a neocrânia curta e larga, alta, ortognática e ampla faces, e narizes e órbitas relativamente altas e estreitas. Os primeiros sul-americanos tendem a ser mais semelhantes aos atuais australianos, melanésios e africanos subsaarianos, tá? Aí eles têm, nós temos, né, no caso, a neocrânia estreita e longa, prognóstica, faces baixas e órbitas relativamente baixas e largas, tá? E narizes largos. Então, esse estudo aí de 2025, ele concluiu que os nativos sul-americanos, eles têm aí a morfologia craniana mais semelhante aos atuais aborígenes australianos, né? Que são negros, os melanésios e os africanos subsaarianos, provando que os primeiros aí nativos da América do Sul eram negros, né? A grande população negra indígena das Américas foi destruída por assassinatos e doenças devido ao excesso de trabalho e desnutrição, assim como a população ameríndia. No entanto, enquanto os negros eram originalmente o povo mais numeroso nas Américas, hoje sua população é inferior à dos nativos americanos do extrato mongol, né? Desses índios aí que conhecemos, né? O fenótipo mongol. O genocídio americano. Aqui estão alguns números interessantes. Na época do desembarque de Colombo nas Américas, em 1492, a população do hemisfério era de aproximadamente 100 milhões de pessoas. 6 milhões no Caribe, 10 milhões nos Estados Unidos e Canadá, 40 milhões no México e América Central e 44 milhões na América do Sul. Em 1650, a população indígena do Caribe, México, América Central e América do Sul era de aproximadamente 15 milhões de pessoas no total. Então, olha a grande diferença, né? De 100 milhões de pessoas foi para 15 milhões de pessoas. O que aconteceu com o restante da população, com a maioria da população? A diferença é gritante, a diferença é muito grande. Hoje, a população ameríndia do Caribe está praticamente extinta. Em 1906, a população indígena dos Estados Unidos e Canadá era de apenas 1 milhão de pessoas. Então, os assassinatos sistemáticos por suas terras e bens, sendo mortos por excesso de trabalho e desnutrição da escravidão, e o uso de doenças como arma biológica. Isso daqui é extremamente cruel, é extremamente perverso. Os brancos, eles usavam as doenças como arma biológica, tá? Onde os indígenas americanos foram propositalmente infectados com varíola e outras doenças semelhantes. Os brancos, eles davam cobertores e roupas de brancos mortos por doenças como varíola e sarampo para indígenas. Então eles pegavam lá os cobertores e roupas desses brancos que morreram por essas doenças, varíola e sarampo, e davam para os indígenas empobrecidos, tá? Cujo sistema imunológico já estava fraco devido aí ao excesso de trabalho e desnutrição. Esses métodos mataram quase 9 em cada 10 pessoas. Então, se antigamente eles faziam essa crueldade, né, a gente está aí em plena pandemia. Se antigamente eles já faziam essa crueldade, imagina hoje que eles têm aí alta tecnologia, o que eles podem fazer, né?
faz até a gente questionar esse vírus aí, né? Que está aí hoje em dia. No entanto, a história que gerações posteriores dos brancos americanos contam para encobrir as atrocidades cometidas nas Américas é simplesmente estúpida. Essa é a afirmação ridícula de que os indígenas americanos foram eliminados por doenças europeias. Então, eles afirmam isso, que os indígenas foram eliminados por doenças europeias para as quais não tinham imunidade. E é uma prova do conluio dos albinos, né, dos brancos, que nunca nenhum profissional médico branco se apresentou e disse a verdade. Então, qual é a verdade? Inicialmente, ninguém tem imunidade de uma doença. A imunidade é desenvolvida apenas após você ter contraído e sobrevivido a uma doença específica. Assim, qualquer pessoa de qualquer lugar, se não tiver tomado a que fala vacina, né, contra o sarampo, a varíola, mas, ou seja, né, não tiver desenvolvido aí anticorpos, vai adoecer se for exposta ao vírus do sarampo, idem a varíola, né, e todas as outras doenças. E assim como essas doenças mataram alguns europeus, também matariam, né, alguns americanos indígenas, ou africanos, ou australianos, ou asiáticos, ou pacíficos, ou marcianos. Mas como essas doenças não mataram 80% e 90% da população europeia, ou 80% a 90% da população africana, ou 80% a 90% da população australiana, ou 80% a 90% da população asiática, ou 80% a 90% aí da população do Pacífico, podemos concluir com segurança que a alegação de que essas doenças mataram 80% a 90% da população indígena americana é uma mentira branca, planejada para encobrir o assassinato brutal de milhões de pessoas. Eles assassinavam mesmo, tá? Sem dó. Quando os brancos chegaram aqui, eles foram muito bem recebidos pelos nativos, tá? Mas eles são um povo sem moral nenhuma, tá? Eles matam mesmo, são psicopatas, tá? Tô falando aí daqueles colonizadores, tá? Eram realmente psicopatas, eles matavam mesmo sem dó, tá? E a propósito, como se constatou, os negros têm menos, o estudo aí, né, constatou que nós negros temos menos suscetibilidade a doenças, tá, entre todos os humanos. Então, claramente, as doenças mataram a história original dos americanos, ou seja, né, isso de que as doenças mataram os nativos americanos é mentira, foi apenas uma das muitas mentiras dos brancos. Mas indo direto ao ponto, você realmente acredita que as muitas centenas de milhões de pessoas negras e pardas nas Américas descendem de apenas 5 milhões de sobreviventes originais e 11 milhões ou mais de escravos africanos? Claramente, a história do branco é pura mentira e ofuscação. O povo branco não mede esforços para afirmar que os negros nas Américas chegaram como escravos africanos. No entanto, o fato de que os negros foram os colonizadores originais das Américas e os criadores das grandes civilizações das Américas é facilmente comprovado pelos resultados dos estudos científicos atuais e uma análise de artefatos pré-colombianos. Aparentemente, o costume bastante grosseiro de chapeamento labial é muito antigo e abrangente. Então aqui, pessoal, a gente vai ter uma noção da influência aí que os nativos tiveram aí nos indígenas, né, nesses indígenas que nós conhecemos. Então aí, aparentemente, o costume bastante grosseiro de chapeamento labial é muito antigo e abrangente. Não se sabe se os ameríndios, os índios, né, que hoje conhecemos aí, desenvolveram esse costume de forma independente na Ásia,
ou se aprenderam com os africanos, australianos, polinésios, né, que encontraram nas Américas quando chegaram, né, quando chegaram aqui. Então, na primeira imagem, nós temos um africano moderno com a placa labial, e na próxima imagem nós temos o ameríndio moderno com placa labial. Então, aí pode ter tido uma influência. Eu acredito realmente que teve, tá? Nativos da América do Sul, 1641 a 1831, paleo-americanos negros do fenótipo negroide e mongol, né, mongol-índios. Então vejam só, a primeira imagem aí, né, da esquerda para a direita, nós temos um nativo indígena, o nativo paleo-americano, tá, do sul da América, aqui da América do Sul, tá? Está aí localizado essa imagem, essa pintura está localizado no Museu Nacional da Dinamarca, tá? No Museu aí Nacional da Dinamarca. E a segunda imagem nós temos uma nativa paleo-americana, ela aí com uma criança, né, com seu filho, do sul da América também. Aí tem datado 1641. Aí o que os brancos dizem, né? Eles dizem que é africano, eles dizem que são escravos, né? Então tem que tomar cuidado aí com as explicações dos brancos, porque eles mentem, tá? Então essa nativa da segunda imagem, ela está usando pérolas. Como que escravos usa pérola, né? Como que escravos iriam usar pérolas, tá? Então veja só a mentira desses brancos, tá? E na terceira imagem nós temos aí os nativos, né? Com pesca, com frutas, né? As crianças vivendo aí as suas vidas, né? Então, pessoal, vejam só. Aqui na próxima imagem, nós temos aí sobre o título, então é uma imagem, né, de 1816 a 1831, uma imagem que foi pintada, tá, até Jean-Baptiste Debré, Rio de Janeiro. Então aqui, pessoal, olha só, essa imagem, eles dizem que são escravos, tá? São escravas, tá? Eles então intitulam aí negras escravas de diferentes nações. Então, esse Debré, ele intitula isso, tá? Essa imagem, a legenda, tá? As imagens são parte de uma coleção da Fundação aí Castro Maia, no Rio de Janeiro, tá? E no trabalho seguinte de Debré, Jean-Baptiste, aí é um livro, né? Então, eles intitulam essa imagem como escravas de diferentes nações. Mas vocês vejam bem a imagem. Olham bem a imagem. Alguém já ouviu falar de mulheres escravas que usavam roupas finas e joias? Vocês já ouviram? Então, pessoal, é o que eu tô falando, tem que tomar cuidado com as explicações dos brancos, eles mentem, tá? Então, vocês podem ver que essas mulheres, elas estavam nativas, né? Elas estavam usando aí roupas finas, né? Estavam aí com suas roupas finas, com joias, né? Mas os brancos, eles dizem que eram escravas, tá? Essa imagem que eles gostam de passar do preto. E aqui nós temos outras imagens também, né? Temos a imagem de um rei, uma rainha. Aí aqui temos também a imagem, parece ser de um casamento, né? Todos muito bem vestidos, né? As mulheres com joias. Então, pessoal,
Para concluir esse estudo sobre os nativos americanos serem negros, eu provei aqui para vocês, tá? Que eram sim negros, que não eram esses índios. Fiquem atentos, prestem atenção, pesquisem muito. Há muita mentira aí debaixo do tapete. Então esse estudo serve aí para abrir os olhos de vocês. E mais do que estudar e entender, é você aceitar, tá? É aceitar que você é descendente aí dos nativos americanos, que você não é o que os brancos dizem que você é, descendente de escravos. Então, pessoal, é mais do que estudar, é aceitar a nossa história, a história do nosso povo, que é assim, é a história mais registrada do mundo, né? Então, é importante a aceitação, aceitar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do estudo e até o próximo estudo.